Em 1968, arqueólogos encontraram algo que mudou tudo o que pensávamos sobre a crucificação. Eu passei 3 anos investigando essa descoberta. O que encontrei é brutal. Durante décadas, céticos questionaram se Jesus realmente morreu crucificado. Diziam que não havia evidência física, que era apenas tradição religiosa. Depois vieram os ossos. Em uma tumba do primeiro século, em Givat HaMivtar, norte de Jerusalém, arqueólogos descobriram o esqueleto de um homem chamado Jehohanan, crucificado entre 7 e 70 depois de Cristo. O prego ainda estava cravado no calcanhar dele, ainda estava lá. 2000 anos depois, a evidência física estava olhando para nós. E quando os especialistas analisaram como aquele prego perfurou o osso, quando mediram o ângulo, quando estudaram a trajetória, descobriram que tudo o que a Bíblia descreve sobre a crucificação não é apenas historicamente preciso, é cirurgicamente preciso. Meu nome é Lucas Andrade e durante 15 anos eu acreditei que a crucificação de Jesus era um mito elaborado pelos cristãos primitivos. Eu estava errado, completamente errado, e hoje vou mostrar exatamente por quê. Antes de continuarmos, preciso que você saiba uma coisa. Eu oro por cada inscrito deste canal. Leio seus nomes, vejo seus comentários e levo vocês diante de Deus. Se ainda não se inscreveu, faça agora. Entre nessa família. Pai Celestial, que aqueles que assistem hoje possam ver através das evidências que teus caminhos são verdadeiros, que tua palavra se confirma até nos menores detalhes arqueológicos. Que este vídeo seja luz para quem duvida e fortaleza para quem crê. Em nome de Jesus. Amém. Agora, deixe-me mostrar o que descobri. A crucificação não foi inventada pelos romanos. Eles apenas a aperfeiçoaram como máquina de terror. Os assírios a usavam no século 8 a.C. Os persas a refinaram. Heródoto registra que Dario I crucificou 3.000 babilônios de uma vez só. Mas foram os romanos que transformaram crucificação em ciência, em espetáculo, em controle psicológico das massas. Cícero chamava de supplicum crudelissimum, o mais cruel dos suplícios. Joséfos, historiador judeu contemporâneo de Jesus, testemunhou pessoalmente centenas de crucificações durante o cerco de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Ele escreve que os soldados romanos crucificavam tantos judeus que faltavam cruzes e faltava espaço para as cruzes. A arqueologia confirma cada palavra de Joséfos. Escavações em Jerusalém revelaram pregos de crucificação de ferro, de 11 a 18 centímetros de comprimento. Não eram pequenos, eram estacas, de zinaide para atravessar completamente o punho ou o pé e se fixar na madeira com força suficiente para suportar o peso de um corpo humano pendurado. O formato era específico, ponta quadrada para perfurar osso e carne, haste chanfrada para não escorregar. Os romanos tinham manuais de crucificação, instruções técnicas, como maximizar o sofrimento e prolongar a agonia. Sêneca, filósofo romano, testemunha ocular de centenas de crucificações, escreve: "Vejo cruzes não de um tipo apenas, mas feitas de formas diferentes por diferentes povos. Alguns penduram as vítimas de cabeça para baixo, outros cravam-tem através das partes íntimas, outros estendem os braços em uma trave transversal." A crucificação de Jesus seguiu o protocolo romano padrão para crime de sedição. Primeiro, o flagelo. Flagellum taxilatum, chicote com ossos de carneiro e bolinhas de ferro nas pontas. Desinaide para rasgar carne e quebrar costelas sem matar. O objetivo era enfraquecer a vítima para acelerar a morte na cruz, mas não tanto que morresse antes do espetáculo público. Dr. Frederick Zugibe, médico legista americano, passou 30 anos estudando a física da crucificação. Ele reconstruiu cruzes exatas, usou cadáveres para medir a pressão, testou diferentes posições dos pregos. Descobriu que pregar pelas palmas das mãos é impossível.
O peso do corpo rasga a carne entre os dedos. Os pregos tinham que atravessar os punhos, entre o rádio e a ulna, ou através do espaço de Destó, exatamente onde Tomé tocou as mãos de Jesus ressuscitado. João 20, 25. Se eu não vir o sinal dos pregos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, de maneira nenhuma crerei. João usa a palavra grega elos, pregos, plural, não um, não dois. Pregos, porque eram necessários pelo menos 3, um em cada punho, um atravessando ambos os pés sobrepostos, às vezes 4, se os pés fossem pregados separadamente. A descoberta de Jehoanã provou que os romanos pregavam os pés lateralmente, atravessando o calcanhar. O prego encontrado no esqueleto dele tem 11,5 centímetros. Atravessa completamente o calcânio e ainda tem fragmentos da madeira da cruz grudados na ponta. Análise metalúrgica confirmou. Ferro romano do I século. Análise da madeira. Oliveira. Árvore comum na Judéia da época. Preciso parar aqui por um segundo porque isso é importante. Quando eu estava passando pela minha própria transformação, quando as evidências estavam se acumulando e eu não conseguia mais negar, a parte mais difícil não foi acreditar, foi saber o que fazer com a crença. Como você vai de, ok, isso pode ser real, para realmente viver isso? Eu estava perdido. E então encontrei algo que se tornou minha âncora diária, um aplicativo que te encontra onde você está. Seja você cético, questionador ou alguém redescobrindo sua fé. É a primeira coisa que abro toda manhã, toda santa manhã. Link no comentário fixado. Mas deixe-me contar o que aconteceu depois, porque é aqui que fica realmente interessante. O que a medicina forense nos ensina sobre crucificação é que a morte não vem do sangramento, vem da asfixia. A posição force o diafragma para cima. Comprime os pulmões. Para respirar, a vítima precisa se apoiar nos pés pregados e empurrar o corpo para cima, raspando as costas dilaceradas contra a madeira áspera. Cada respiração é uma escolha consciente de dor insuportável. A tendência natural é deixar o corpo pender, mas isso corta a respiração em segundos. Então você empurra para cima de novo, e de novo, e de novo, até que os músculos das pernas entram em colapso total. Zugibe calculou. Na posição típica de crucificação, com braços esticados a 70 graus, a vítima consegue resistir entre 3 a 6 horas antes do colapso respiratório final. Jesus durou 6 horas, das 9 da manhã às 3 da tarde. Marcos registra que ele gritou 3 vezes. Primeiro, no início, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Essas são as palavras de abertura do Salmo 22, um salmo que descreve crucificação em detalhes clínicos, 1000 anos antes da crucificação ser inventada. Salmo 22, 16 e 17. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me observam e me contemplam. Davi escreveu isso no século X a.C. A crucificação só foi desenvolvida pelos persas no século VI a.C. e só chegou ao mundo mediterrâneo com Alexandre no século IV a.C. Como Davi sabia? Segundo grito, no meio, tenho sede. João registra que um soldado embebeu uma esponja em vinagre e a ofereceu a Jesus numa vara de isopo. Detalhe médico crucial: crucificação causa desidratação extrema, a perda de sangue, o esforço muscular constante, a hiperventilação, tudo contribui para a sede desesperadora. Vinagre de lute era a bebida padrão dos soldados romanos. Não era crueldade, era protocolo. Prolongar a agonia mantendo a vítima consciente. Terceiro e último grito, no final. Tetelestai, está consumado. João 19:30 usa o tempo verbal grego perfeito passivo, indicando uma ação completada com efeitos permanentes. Tetelestai era termo técnico comercial,
carimbado em recibos pagos, pago integralmente, dívida quitada. Depois desse grito, Jesus inclina a cabeça e entrega o espírito. Paradoses do pneuma. João usa terminologia médica precisa. Não morreu, mas entregou voluntariamente o fôlego de vida. A medicina forense confirma: é fisiologicamente impossível falar claramente nos estágios finais de asfixia por crucificação. Os músculos do diafragma estão em colapso, as cordas vocais comprimidas. Jesus não deveria conseguir gritar tetelestai com força suficiente para ser ouvido, mas conseguiu, porque ele controlou o momento da própria morte. E aqui está o detalhe que me quebrou como cético. João 19:34 registra que um soldado perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Por século XIX, médicos ridicularizavam esse detalhe como impossível. Cadáveres não sangram. Até 1847, quando o Dr. William Stroud demonstrou que trauma extremo pode causar ruptura do pericárdio, a bolsa que envolve o coração. Quando isso acontece, sangue coagulado se separa do soro aquoso. Literalmente, sangue e água. João estava registrando um fenômeno médico que só seria compreendido 1800 anos depois. Ele não poderia inventar isso. Deixe-me fazer uma pausa aqui, porque preciso perguntar algo pessoal. Você já teve um momento, mesmo que rápido, onde sentiu que Deus estava orando especificamente por você? Não uma oração genérica, mas uma intercessão pessoal, íntima, como se o Criador do Universo conhecesse seu nome e sua dor específica? Escreva nos comentários se já viveu isso, porque o que vou mostrar agora é exatamente esse momento na história. Mas a evidência mais devastadora para o ceticismo não vem da arqueologia, vem dos inimigos do cristianismo. Tácito, historiador romano, escreveu nos Anais por volta de 115 depois de Cristo. O nome cristão vem de Cristo, que foi executado por sentença do procurador Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Tácito odiava cristãos. Chamava o cristianismo de superstição perniciosa. Ele não tinha motivo algum para confirmar a crucificação, exceto que era fato histórico indiscutível. Joséfus, no Testimonium Flavianum, escreve: Jesus, um homem sábio, se é que devemos chamá-lo de homem, foi condenado à cruz por Pilatos. Mesmo que você argumente que partes do testemunho de Joséfus foram editadas por cristãos posteriores, nenhum escolar sério contesta que o núcleo histórico é autêntico. Jesus existiu, foi crucificado por Pilatos, teve seguidores que acreditaram em sua ressurreição. Plínio, o jovem, governador da Bitínia, escreve ao imperador Trajano, em 112 depois de Cristo, sobre como interrogar cristãos. Ele menciona que eles cantam hinos a Cristo como a um Deus e se recusam a amaldiçoar o nome de Jesus mesmo sob tortura. Por que se recusariam a negar um crucificado morto? Porque sabiam que ele tinha ressuscitado. O Talmude babilônico, fonte definitivamente hostil ao cristianismo, registra: na véspera da Páscoa, Yeshu foi pendurado. Pendurado, talui, é terminologia judaica para crucificação. Até os inimigos do cristianismo confirmam: Jesus foi crucificado. Mas aqui está a evidência que me destruiu como cético investigativo. Daniel 9, 24 a 26 prediz que o Messias será cortado, karat, termo hebraico para morte violenta, exatamente 483 anos depois do decreto para reconstruir Jerusalém. Artaxerxes emitiu esse decreto em 445 a.C. Conte 483 anos proféticos de 360 dias cada um. Você chega ao ano 32 depois de Cristo, exatamente quando Jesus foi crucificado. Uma profecia matemática escrita 500 anos antes. Isaías 53, escrito 700 anos antes de Cristo, descreve a crucificação como se fosse uma reportagem médica contemporânea. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro,
Por suas feridas fomos sarados. Foi contado com os malfeitores. Cada detalhe se cumpriu literalmente em Jesus. Silêncio diante dos acusadores. Morte substitutiva. Crucificação entre dois criminosos. Salmo 22:18 profetiza que dividiriam suas roupas e lançariam sorte sobre sua túnica. João 19:23-24 registra que os soldados fizeram exatamente isso. Coincidência? 4 evangelhos, escritos por testemunhas oculares ou seus colaboradores diretos, todos convergem nos mesmos detalhes forenses da crucificação. Local, Gólgota, hora, 3ª a 9ª hora, método, pregado pelos punhos e pés, causa da morte, asfixia, perfuração lateral post-mortem, sepultamento imediato por causa do sábado. Detalhes que só seriam conhecidos por quem esteve lá, ou por quem inventou tudo com conhecimento médico do século XX. A escolha é sua. Então vou fazer uma pergunta direta. Um carpinteiro de Nazaré, vila de 400 habitantes que nem aparece no Antigo Testamento, de alguma forma cumpriu matematicamente centenas de profecias específicas, foi executado pelo método mais humilhante do Império Romano. Teve sua morte confirmada por historiadores hostis e 2000 anos depois, arqueólogos ainda encontram evidência física dos pregos que o mataram. Coincidência? Ou talvez, apenas talvez, Isaías 53:5 estava certo, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora, antes de você ir para qualquer lugar, tudo o que acabamos de ver, os pregos, as profecias, as lágrimas de Cristo, isso não pode ser apenas um vídeo que você assistiu uma vez. Precisa se tornar parte da sua caminhada diária. É exatamente por isso que coloquei algo no comentário fixado. A ferramenta que mencionei antes, a que uso toda manhã antes do café, ela pega tudo o que discutimos hoje e transforma numa encounter diária com Deus. Não uma vez, todo santo dia. Vá no comentário fixado agora mesmo. Não passe batido. Se isso mudou como você vê a cruz, se inscreva. Eu vou fundo assim toda semana. E mais uma coisa, agora mesmo, enquanto você está sentindo isso, pense em uma pessoa, apenas uma, alguém que está lutando, alguém que está procurando, alguém que precisa saber que não está sozinho. Mande este vídeo para essa pessoa. Você pode mudar a vida dela hoje à noite. Você pode ser a resposta para uma oração que ela fez ontem à noite. Os pregos que cravaram Jesus foram encontrados. A cruz não é mito, é história, é medicina forense, é profecia cumprida, é amor em forma de ferro atravessando carne humana, por você.